pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, o podcast do site lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo uma escritora que tem feito da arte da concisão a marca de uma literatura maiúscula. Inclusive a concisão começa no nome, que é Alê, pequenininho. Então, hoje eu recebo com muita felicidade aqui Alê Mota. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, eu acho que a felicidade maior é minha, Bruno, de estar aqui para esse bate-papo. Um beijo para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. E eu acho que vai ser muito bom a gente poder conversar. Eu sempre começo aqui o podcast perguntando quais foram os vagalumes literários do meu convidado, que é como a gente chama aqui, as primeiras obras que te fizeram se apaixonar pela leitura. Inclusive, eu sei que um dos seus vagalumes, ele ilumina aí as pessoas há muitos séculos, não é isso? Não sei o que você está falando aí, vamos ver, né? Vamos ver. Começou na infância, Bruno, começou na infância. Meus pais eram muito simples, uma cidade pequena. Minha mãe era professora, mas sem a formação universitária para ser professora. Em cidades pequenas acontece muito isso, né? A pessoa tem só ali o antigo normal, né, que chamavam, e ela acaba dando aula para várias matérias e tudo mais. Tanto a minha mãe quanto meu pai, apesar de não termos assim, muitas condições, e ser uma cidade sem nem livraria tinha, eles sempre me incentivaram muito a leitura, tanto a mim quanto ao meu irmão, eu tenho um irmão mais novo. Começou como? Começou na infância, com a Bíblia, que era o que a gente tinha em casa, e até hoje eu sou apaixonada pelas aventuras do Velho Testamento, guerra, morte. Essa era a minha deixa. Era a sua deixa, Porque é extraordinário, é uma confusão tão grande, são tantas histórias e aventuras e coisas improváveis que isso aí te dá um clique, né? Quando você lê, enfim, é muito bom em termos de criatividade, análise, reflexão, tudo. É muito legal. E também, por mamãe ter essa questão da escola, né, ela ganhava livros daquela série Para Gostar de Ler. E ela ganhava os livros, mas os livros eram meus, né? E era uma leitura, assim, que acho que daí veio também o amor pelos contos, né? Porque tinha os contos, né? Tinha os livros de contos. Não só, mas também. E eu gostava demais de ler. Né? Eu realmente gostava de ler, para gostar de ler. Como muita gente, né? Foi gerações aí que se formaram lendo uma coleção tão marcante, né? Da nossa literatura brasileira. Foi por aí que eu comecei. Então, você acertou já de início. Para Gostar de Ler, eu comecei lendo muito na série Vagalume, e até por isso o nome do portal, mas o Para Gostar de Ler foi ali o segundo no meu pódio de influências. Eu gostava demais também. Tinham contos muito legais, tinham umas crônicas também interessantes, tinham cronistas muito bons, né? E tinha um humor muito interessante ali, né? Um humor sutil, diferente, assim, foi ali que eu comecei a ver esse humor na literatura. E por mais que você não escreva humor em si, mas tem uma ironia, tem um sarcasmo. Tem um sarcasmo, né? Tem um sarcasmo. Você acha que tem algo assim, você traz essa influência desde essa época? Eu acho que é uma mistura de tudo, assim. Não sei se a minha resposta é correta, mas é o que eu penso hoje, né? Pode mudar daqui a um tempo. Mas eu acho que é uma mistura, justamente das leituras da série Vagalume, do Para Gostar de Ler, da Bíblia, do Velho Testamento, que é uma loucura, né? Aquela traição, tá tudo bem, tá tudo mal, tá tudo... E também, eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu gosto de uma vida com mais sorrisos, né? Eu acho que a vida já tem muitas coisas difíceis. E o sarcasmo é muito interessante, né? Quem escapa do sarcasmo na vida, né? Eu que sou uma pessoa de fé, falo que Deus tem muito senso de humor. E o senso de humor de Deus em detalhes, assim, é como se ele tivesse assim, te peguei nisso aí, né? Algumas coisas do tipo, eu mesmo, quando conheci meu marido, que eu sou casada há muitos anos, eu não fui com a cara dele. Então, isso não é um senso de humor? É demais, né? Eu sou uma pessoa que normalmente eu vou com a cara de todo mundo. Primeira vez que eu o vi, eu falei, não gostei desse garoto, não quero nada com ele. E olha só, estou casada há anos. Então, assim, é senso de humor na vida, né? E o sarcasmo, ele realmente está presente nas coisas que eu escrevo. Todo mundo fala isso. É inevitável, não é uma coisa que eu planejo. Agora eu tenho que colocar uma pitadinha de sarcasmo, que não acaba saindo mesmo. Como você disse, a tua cidade nem biblioteca tinha, né? Aliás, qual era a cidade? São Fidélis, no interior do estado do Rio. E aí depois eu mudei para Campos para fazer o ensino médio, porque a cidade tinha um ensino médio muito fraco e eu queria já fazer faculdade. A gente não tinha condições, assim, mas em Campos tinha uma escola técnica.
Então, para fazer o ensino médio, morei na casa de uma tia, e aí tive um ensino mais forte para poder tentar, porque tinha que ser tudo público, né? Eu estudei em colégio estadual, depois nessa escola técnica, fiz um curso de edificações, curso técnico de edificações, e depois vim para a UFRJ fazer arquitetura. Não havia a possibilidade de pagar uma faculdade, pagar uma escola, tinha que ser, você tinha que passar e tinha que conseguir nas públicas, e ainda bem que consegui. Foi mais ou menos assim. Então, você teve esse interesse pela arquitetura, né? Antes de embarcar nas letras escrevendo, né? Ou você já escrevia antes? Vamos lá. Escrever, eu acho que assim, eu alfabetizei e comecei a criar historinhas. Só que eu perguntava para as pessoas como é que eu poderia ser escritora, que eu achei aquilo muito interessante. Falei, é o que eu quero para a minha vida. Mas ninguém me respondeu. Assim, acho que me levavam para outros caminhos. Você poderia fazer isso, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Mas ninguém nunca respondeu a minha pergunta. Como você pode ser escritora? Né? Isso é o que eu queria saber. Aí comecei a achar aquilo muito difícil, Bruno. Ninguém me respondia, ninguém sabia. Se os adultos não sabiam, quem era eu para saber? E uma vez eu me deparei com um projeto. Fora que tem também a questão do meu avô ter sido mestre de obras, né? Eu achava interessante obra. Eu gosto muito das coisas práticas, né? Eu acho que na teoria tudo é muito fácil, tudo é muito perfeito, tudo acontece como planejado. Mas a prática não é assim, e a vida não é assim, né? A gente toda hora está tendo obstáculos para ultrapassar, as coisas são imprevistas, e eu acho isso legal, eu gosto de desafios. E quando eu vi esse projeto e vi uma obra grande, assim, a primeira vez, eu pensei, opa, já que eu não sei, ninguém me responde como ser uma escritora, eu acho que eu posso ser arquiteta. O que também era uma certa loucura para o núcleo familiar que a gente era muito simples e tal. Mas os meus pais me apoiavam sempre, né? E como em Campos, a cidade próxima à minha cidade, tinha o curso de edificações, na escola técnica, opa, já é um caminho, edificações já é o meio caminho andado aí, ou para arquitetura ou para engenharia. Então, vamos lá. Eu ia juntando, assim, analisando o que fazer, juntando. E meus pais me dando maior apoio, que é muito bacana, né? Muito legal mesmo. E o que te fez decidir pela arquitetura? Você falou entre arquitetura e engenharia. Não, porque engenharia não daria para mim. Eu tenho um marido que fez engenharia, eu tenho um filho que faz engenharia, mas a engenharia não daria para mim. Eu precisava da criatividade, da coisa mais solta, né? Daquela noção de espaço, né? É uma coisa mais artística, então eu nem cheguei a pensar, assim, era arquitetura mesmo. Né? Só que na arquitetura, veja bem, quando eu comecei a fazer o curso, eu não fazia ideia, comecei a fazer alguns estágios, eu tinha que estar sempre arrumando alguma maneira de ajudar meus pais a me manter, né? Por mais que a universidade fosse pública, eu não estava na minha cidade, eu morava fora, então tinha os custos, né, com estudo. Comecei a fazer vários estágios na parte de projeto, de urbano, né, que é mexer com a cidade. Mas quando eu cheguei em obra, aí eu falei, é aqui. Então eu digo que eu sou um peão de obra também, né? Porque falei, não, é a prática, eu quero o canteiro de obras, é a coisa acontecendo na prática. E dali não saí mais, né? Mas sempre escrevendo, como você perguntou, né? E eu demorei esse tempo todo para responder. Nada. Esse tempo todo escrevendo, mas assim, muito desorganizadamente. Escrevendo e sem pensar numa publicação, sem guardar, perdendo os trechos em gaveta, em computador. Agora, os amigos mais próximos, todo mundo que me conhece bem, desde antes de eu publicar, sabiam que eu gostava de ler muito e de escrever muito. Então, assim, de vez em quando me pediam para escrever alguma coisa, algum apoio, né? Aquela coisa de amigo, faz isso aqui para mim, me ajuda nisso. Acontecia muito. Mas nunca teve uma organização assim, agora eu vou pegar meus textos. Não, muito pelo contrário. Fui perdendo muita coisa aí pelo caminho. Acredito que 80% ou 90%, se não 100%, devia estar muito ruim, o que foi ótimo, não tem problema. Mas nunca deixei de escrever, não. Você falou que teve essa sorte, né, de ter acesso a muitos livros por causa da tua mãe, ao mesmo tempo que você experienciou toda a sua educação na escola pública, né? Você consegue perceber, assim, a diferença disso, o quão deficitário é esse sistema de incentivo à leitura nosso no colégio e, de repente, não fosse a tua mãe, tu não conseguiria chegar onde chegou? Olha, nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que naquela época não havia um incentivo muito grande, não, na escola, não. Mas a minha mãe sempre incentivou. Agora, a partir do momento que professores e amiguinhos me viam sempre com livro, aí virou aquela coisa, a Lê gosta de ler. Então, acabava ganhando livrinhos, aquela coisa assim, todo mundo que estava lendo alguma coisa me mostrava.
mas não porque era um incentivo normal ou geral, mas por conta de eu gostar, né? Estar sempre querendo carregar um livrinho ali. E não eram tantos livros assim, né? Na verdade, eu acabava lendo e relendo muitas histórias. Era o que tinha ali, né? Eu me lembro que eu fiz, assim, já na adolescência, meu pai não trabalha nisso, mas mexe, às vezes, com uma madeira, uma coisa, ele fez minha prancheta, não tinha como comprar, né, para a época da faculdade, e desde o ensino médio, na verdade, ele fez de madeira, ele fez uma estantezinha para mim, mas era uma estante pequenininha, para eu começar a botar meus livrinhos. E, nossa, sobrava espaço, porque não eram tantos assim, mas as pessoas já sabiam que eu gostava. A escola, eu tive algumas professoras, assim, que não foram muito importantes, né? Mas não havia aquele incentivo enorme, imenso, não. Não posso dizer hoje, né? Como é que está a realidade hoje lá. Infelizmente, acho que pior, né? Porque naquela época a gente ainda tinha um ensino mais forte, público, mas não por conta dos professores, mas todo o sistema, né? A gente não tem é muito difícil, tem que ter uma coisa que vem de cima e projetos para isso, né? Infelizmente, ainda mais nessa época que a gente vive no país hoje, a gente não está tendo muito incentivo para nada. Imagina quem está ali dependendo de um ensino público, né? Quem é mais simples e não tem acessos, né? A primeira coisa que eu quis fazer, assim, quando eu tive a minha casa, eu vou ter minha estante com os meus livros, aquele sonho, assim, né? Justamente por não ter muita coisa. Hoje em dia, né, a gente tem que ouvir crítica que o livro tem palavras demais, né? Uma amontoada de palavras. Não é? Olha. Complicado. Muito. Então, aí você foi fazer arquitetura, trabalhou com isso, né? Sim, com obra, né? Obra. Especificamente em canteiros de obras, né? Mas em 2015, eu já casada, né, já com filho, um estresse muito grande, muito trabalho, né? A obra é complicado, né? Você tem muitos prazos e horários complexos. E eu sempre lendo muito, escrevendo e perdendo tudo, mas lendo muito. Já era leitora da Adriana Lisboa, não sei se você já leu, mas é uma escritora fantástica, né? A Adriana não mora no Brasil há muitos anos, mas em 2015 ela deu uma primeira oficina do Hangout, assim como a gente está aqui. Hoje em dia, muita coisa, né? Toda hora a gente tem reunião online, mas naquela época não era tão normal. Na verdade, para você ter uma ideia, eu nunca nem tinha ouvido falar ou tinha tentado para oficinas literárias. Eu apenas comprava os livros que eu gostava, lendo muito, montando a minha bibliotecazinha, lendo, escrevendo e perdendo, mas não pensava, né? Já estava ali trabalhando no que estava trabalhando, até que vi uma propaganda dela de que teria uma oficina de escrita literária dela, o Hangout, e pensei, nossa, isso é online, né? Aí comentei com meu marido, não, faz, olha só, o horário é interessante, porque é de noite, dá para você conciliar, eu com os horários muito apertados de trabalho, né? Falei, vou fazer. Acho que eu devia estar muito estressada, ele me deu esse apoio, né, para fazer alguma coisa para desestressar. E foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Era uma oficina e éramos cada um num canto, né? Porque pela internet, uma coisa que agora é totalmente normal, mas na época nem era tanto. E foi maravilhoso. Eu me lembro que na primeira aula eu fiquei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque eram pessoas que já faziam outras oficinas e que na sua apresentação ali falavam, eu fiz a oficina tal. E eu pensei, gente, eu não sabia nem que existia oficina literária, nunca tinha parado para pensar nisso. O que eu vou falar? Mas, enfim, uma turma fantástica, uma turma incrível, com colegas que até hoje a gente tem um contato muito grande, muito estreito. Nasceu ali uma amizade literária fantástica. E naquela oficina, com os exercícios propostos pela Adriana, eu descobri que eu gostava de textos curtos, porque até então meu nível de desorganização era tão grande que eu nem sabia que eu buscava isso, esse meu projeto de concisão, de nunca estar com sobra nas palavras, né? Mas a Adriana propunha temas e nascia ali de cada um, né? Quem era poeta nascia a sua poesia, para mim nasciam os textos curtos, para o romancista nasciam pedaços de trechos maiores, né? E, enfim, ali eu costumo falar que nessa oficina com ela eu descobri que eu amo os textos curtos. Eu gosto de chamar de textos curtos, né? E não nanoconto, microconto, miniconto. Para mim são textos curtos. Eu não tenho essa coisa de tem que ser esse tamanho. Nunca faço assim essa... Não, agora eu vou delimitar aqui, eu vou escrever 5 frases, 3 frases. Não faço isso. Eu apenas escrevo e sempre com esse objetivo de contar muito, escrevendo pouco, né? Não tendo sobra de nenhuma, nem frase, mas de nenhuma palavra, né?
Nada pode sobrar, essa é a ideia, né? Já que você tocou nesse tema, eu sei que teve ali alguma polêmica, até com a fala do Itaí também, né, sobre as coisas de microcontos. Eu não quero entrar muito nisso, porque eu acho que essas classificações são algo irrelevantes também. Eu acho que você lê o texto, independentemente de como ele possa ser rotulado, e tira o valor dali, né? Não, também acho isso. Inclusive, eu tenho amigos microcontistas que, inclusive, já publicaram livros de microcontos mesmo, aqueles curtinhos de 300 caracteres, e são muito interessantes também. Eu acho que isso não tem que ser restrito de forma alguma. Mas eu entendo que existe... Desculpa, eu falei Itaí, era Itamar. Eu corrijo na edição. Não, eu estava aqui pensando, que desafio é esse? Eu não sei quem é Itaí. Itamar. Eu corrijo na edição. Não, mas o Itamar não falou por mal, ele falou exatamente por isso. É o valor do texto, né? Não importa se é um texto enorme, ou se é um texto pequenino, né, de meia página, de um quarto de página, ou se são muitas páginas, é o valor do texto, e eu concordo com ele. O valor do texto é o valor da palavra que você escolhe, cada palavra que você escolhe para montar suas frases, e aquilo que você quer passar, a sua mensagem, né? Exatamente. É isso, é exatamente isso. Não importa se é uma Ilíada ou se é um Haikai. Exato. Mas eu quero te perguntar disso, assim, tu encontrou alguma resistência de pessoas, alguma crítica em relação a isso, ou sempre foi bem tranquilo, o público? O público, o retorno é fantástico. É impressionante que tanto no Interrompidos, meu primeiro livro, quanto no Velhos, meu mais recente, eu tenho assim um retorno de todas as faixas etárias, de pessoas muito diferentes, com realidades muito distintas, e assim que abraçam os textos, né, de uma maneira muito interessante, e que conversam comigo e que comentam. O que eu gosto muito também, que nunca tem assim, esses 2 textos do Interrompidos são os que mais todo mundo gosta, ou esses 2 textos do Velhos. Não, eu sou sempre surpreendida com pessoas que gostam de textos variados. Isso também eu acho muito legal. Porque eu acho que o texto curto ele tem esse poder. Quando ele é feito com cuidado, com carinho, ali, a sério, né? E não de qualquer maneira, porque tem muita gente que escreve um pedaço de texto e quer que seja um microconto, quer que seja um texto curto. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre um pedaço daquilo que você está escrevendo e entre aquilo que você já escreveu, né? E que, de fato, é um texto, se sustenta como um texto assim por completo. Mas as pessoas são pessoas muito diferentes que gostam. E, às vezes, a gente conversa assim, um tempão sobre aquele texto tão pequeno, mas que tem tanto e que mexe tanto na pessoa, às vezes mexe de uma maneira diferente do que eu imaginava, do que eu sequer imaginei. Então, não precisa ser um texto gigante para mexer com a pessoa. Eu acho que um texto, para ele ser bom, para realmente ele atingir seu objetivo, é aquele texto que incomoda. Ele vai te cutucar de alguma maneira, né? Pelo menos eu. Quais são as leituras que eu gosto? São leituras que me desafiam, me futucam ali. A leitura que não me diz nada, não me agrada, eu vou acabar deixando, né? Então, assim, dependendo do tamanho do texto, eu acho que tem que ter um texto que tem que dar uma futucada aí no Bruno, sabe? Não pode deixar o Bruno do mesmo jeito. Ele tem que ler, chegar no final, epa, peraí, deixa eu reler, isso aqui me incomodou. Como é que ficaria, como é que seria depois disso? Tem que criar algumas reflexões. Eu acho que isso que é o interessante da literatura, né? Agora, ainda que não tenha sido algo intencional, o quanto teus textos, né, justamente esse formato mais curto, se encaixa muito bem nos dias de hoje, né? Do que as pessoas querem consumir até. As pessoas querem consumir algo com mais velocidade, o que não significa que seja mais superficial, mas com mais velocidade. A gente está num mundo mais rápido. Você acha que isso te beneficia de alguma forma? Isso encontra um público também ávido por esse tipo de conteúdo? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, o público para textos curtos é muito maior do que sequer se imagina. Eu amo os romances, amo. Eu não amo só os contos, eu amo os romances também. Mas existe uma valorização muito grande do romance e, às vezes, não se para pensar, se tiver uma boa distribuição, um trabalho bem feito para chegar nas pessoas, o público para os textos curtos vai ser muito maior do que se pensa existir hoje. Eu acho. Eu acho isso mesmo. Vejo claramente, assim, pelos retornos que eu tenho. Eu acho que é uma época, sim, a gente vive uma época muito confusa, né? Uma época, nossa, a gente é muito exigido o tempo inteiro, né? Fico pensando nas gerações mais novinhas, então,
É uma loucura, é muita informação, não é? É muita Sim. informação, parece que a gente tem que saber aquilo tudo. Eu não sei se você já teve num papo, numa roda de conversa em que alguém falou um assunto do dia anterior e virou para você, você viu isso, Bruno? E se você falar não vi, parece que você é um ET, porque era obrigatório você saber aquilo ali que estava acontecendo. Já aconteceu comigo, e eu pensar, gente, não sei, não vi isso. Estava ocupada, estava fazendo outras coisas, a gente não vive o tempo inteiro conectado para saber tudo. Mas se estiver o tempo inteiro conectado, tem notícia para a gente saber, tem coisa para a gente saber. Tem uma hora que dá um cansaço, né? Então, assim, eu acho que a gente vive uma época rápida, assim, o que não impede também de leituras compridas, né? De romances longos, de contos, né? Mais extensos, mas eu acho que o texto curto, para além do leitor que já ama ler mesmo, vai gostar de ler coisas interessantes, ele também atrai aquele que ainda pensa, não vou ler um livro, não, ele é grande demais, tem palavras demais, né, como você falou, mas, de repente, ele entra no mundo da leitura e da literatura através dos textos menores e depois ele vai ler tanto textos curtos quanto textos mais longos. E isso é muito bacana. E eu acho que, sim, nesse ponto aí que eu acho que a gente precisa trabalhar mais. Tem que ter um apoio maior aos textos curtos nesse aspecto, para a gente aproveitar, para ganhar mais leitores, né? Agora, você já falou da oficina, né, da Lisboa, e uma coisa que eu tenho que falar, antes da gente entrar no Interrompidos primeiro, é que, assim, no episódio que eu gravei com a Carla, eu disse que ela é uma pessoa que dá raivinha, porque ela tem muitos talentos, né? Inclusive, durante o episódio eu descobri outro, que é o da dança, que eu não sabia que ela dançava também. Então, ela é uma pessoa que dá raivinha. Mas a Lê, você é insuportável, Ale. Por quê? Você é uma pessoa insuportável. Adorei. Porque Por quê? você é a primeira pessoa que eu vi na minha vida, que eu conhecia, que eu tive notícia, que descobre que tem livros, assim. Você um dia simplesmente diz, eu nem sabia que eu estava escrevendo e descobri que tem um livro. As pessoas, Ale Mota, elas se matam escrever um livro. Mas é difícil, não é nada fácil, não é nada eu fácil. sei que não. Mas é porque eu acho que se tem que acontecer, acontece, né? Eu penso isso, né? Se tem que acontecer, acontece. Eu passei anos escrevendo, sem nenhum planejamento prévio, para, de repente, entrar nessa oficina da Adriana e aí, né, tá ali mais direcionada, vamos dizer assim, e aí as coisas foram surgindo, né? Não é que seja, que saiu assim, igual a gente abre a água da torneira, mas já vinha acontecendo. Talvez eu seja mais lerda, porque eu não notei. Apesar de ser muito agitada, a minha lerdeza foi enorme, porque eu não notei o que estava acontecendo. Estava vivendo a minha vida, trabalhando, escrevendo sim, porque sempre gostei, mas não era uma coisa assim, eu preciso publicar de qualquer maneira. Não, de modo algum, não pensava nisso, até acontecer, né? Mas para isso também é legal, Bruna, a gente saber que a gente tem pessoas tão generosas no caminho, sabe? A literatura me trouxe muitos amigos, pessoas muito queridas, que fizeram e fazem toda a diferença para mim. O Interrompidos, que você vai começar a falar, e eu já começo aqui na tua frente atropelando, ele nasceu mais do apoio dos outros do que a Lê tentando, quero fazer esse livro. Não foi isso, foi uma rede de generosidade, né? Começou lá na Adriana, porque dos 41 textos do livro, 11 eu escrevi na oficina da Adriana. Quando a oficina acabou, eu continuei escrevendo. Continuei naquela mesma vibe do tema e ali, sem nem notar, mas aquilo ia saindo. Eu não consegui parar, né? Era um carro sem freio. E eu fui indo. E aí, duas grandes amigas, a Fabiana Camargo e a Juliana Leite, que você conhece, escritora maravilhosa, lançou um livro agora, muito bom, Humanos Exemplares. Elas ficaram no meu pé, você tem que fazer outra oficina, você tem que fazer outra oficina. E eu falei, gente, eu não tenho tempo, porque a gente ficou muito amigo, né, na oficina da Adriana. Eu não tenho tempo, a correria da vida. Não, você tem que fazer, olha, vai ter uma oficina do Marcelino Freire, na Estação das Letras. Falei, não vou conseguir. Nas sextas-feiras eu não consigo, funcionava assim, 4 meses, um final de semana por mês, né? Então, 8 encontros, sextas e sábados. Eu nunca poderia ir em encontro de sexta. Eu liguei para a estação e falei, eu posso fazer o curso pela metade, só nos sábados? Aquele aluno ruim, né, Bruno? Aí a moça me respondeu assim, pode, né? Tipo assim, por que ela está fazendo isso, né? Que coisa estranha. E aí eu só chegava no sábado, lá, e depois só no mês seguinte, no outro sábado, fiz isso 4 sábados. Ou seja, das 8 aulas eu fui a 4, né? Uma aluna péssima.
Quando eu cheguei com meus textos, entreguei para o Marcelino no primeiro sábado, no mês seguinte ele virou para mim com os meus textos e falou, você tem aqui um livro, era o Interrompidos, e falou, mês que vem você me traga o título. Aquele mês foi terrível, eu dormia e acordava pensando como eu vou dar título a esse livro, eu não faço ideia. Cheguei a umas 30 opções, fiz uma votação familiar com meu marido e com meu filho e chegamos ao Interrompidos para eu levar para o Marcelino, né? Inclusive, para chegar nesse título do Interrompidos, eu trabalhei com uma coisa que eu gosto muito, que é tirar foto com o celular. Tanto que o Interrompidos tem fotos, é um trabalho de textos e fotos. Eu achei interessante criar ali a ambiência do livro usando os textos e fotos que tivessem a ver. Aquelas fotos que eu juntei, que eu já tinha, e outras que eu fui tirando, me ajudaram a chegar ao título. Legal isso, né? Eu precisei de ajuda para chegar ao título e as fotos me ajudaram muito. Mas é muito curioso que o título tenha vindo depois dos textos, porque quem lê fica muita sensação que foi muito planejado, né? Não Sim, foi. mas não fica, né? Você precisa ver lá, interrompidos, aí vê que os textos são meio interrompidos. Sim. Parece muito planejado, mas não, as coisas às vezes se encaixam muito bem só, né? Sim, exatamente. E aí eu quero te perguntar sobre Interrompidos, justamente sobre essa questão nos contos algo interrompidos, porque é um risco, né? Você tem que apostar no leitor também. O leitor tem que se engajar, entrar naquela história e completar algumas lacunas na cabeça dele. Como foi para te assumir esse risco, assim? Foi calculado? Foi algo que você queria fazer? Te deu algum receio em algum momento? Como foi? Nada que eu escrevo é muito calculado. Eu só depois de um tempo eu vou chegando à conclusão do que eu estou fazendo. Eu estou adorando esse método. Não, mas é um método muito caótico e, assim, eu tenho uma inveja de quem é organizado, sabe? Eu também. Tem um esquema, todo. Acho que nunca vai acontecer comigo, nunca, mas eu acho muito bacana, bato palma para todo mundo que consegue e já me conformei que não é comigo, não é assim. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o dever de casa para o leitor, para a leitora, ele é bacana, sabe? Eu, pessoalmente, não gosto de ler um livro que já me traz tudo mastigadinho ali, todas as respostas, todas as questões. Isso não me leva muito à reflexão, isso me incomoda muito. Essas lacunas, esse dever de casa, eu acho que eles são muito importantes na leitura. Eu gosto disso. Então, eu acho que, mesmo sem um planejamento prévio, eu acabo fazendo isso, volta e meia, nos meus textos, né? E outra coisa é que, assim, o livro está lançado, está publicado, está editado, está na rua, está no mundo, ele não é só meu mais, Bruno. Sim. Muito do que eu escrevi, você vai pensar diferente, vai tirar outras conclusões, o que só enriquece, né? Vai gostar ou não, vai... E eu não posso ficar em crise existencial por isso. A gente tem que assumir o risco de editar e de jogar para o mundo e entender que que não é só nosso mais. Então, assim, eu recebo retornos do Velhos e do Interrompidos que são incríveis e, às vezes, coisas que eu nunca pensei, mas que o leitor pensou. E eu tenho que achar isso muito espetacular, porque eu acho. Eu vibro com isso, sabe? Porque é legal, é uma continuidade, o livro está vivo, né? O livro está vivo, está vivendo sua vida. Como na vida da gente, hoje eu levo um tropeção, amanhã eu subo uma escada, depois de amanhã eu faço uma viagem, depois de amanhã eu fico doente. É assim. Com o livro também é assim. Eu acho isso maravilhoso. Uma curiosidade, eu participei do Clube do Conto lá da Reformatória, tua editora, né? No dia que eram contos teus, e a gente leu um conto do Velhos. Eu sou muito ruim com o título, então eu sempre esqueço. Mas é aquele que tem um velho canalha lá que a família se livra dele. Eu também esqueço todos, apesar dos títulos terem muito a ver com o conto, isso. Você está falando do Herança. Isso, do Herança. E aí você fala nessa coisa do trabalho de casa do leitor, como cada um, né? Foi engraçado, porque surgiu muito essa questão de se falar, nossa, né? Tem aqui um velho que é um mau caráter, né? A gente, às vezes, não pensa muito isso, né? O velho bonzinho, não, né? E, na minha cabeça, eu fui para outro caminho, assim. Eu fiquei mais pensando na questão de, nossa, é curioso como essa família decidiu se livrar dele. Foi como se fosse um assassinato coletivo, né? Alguém fez, então minha cabeça foi para um outro lado, né? Eu foquei mais na família fiquei mais na família do que no velho. Outras pessoas focaram mais no velho que na família. E quando a gente se junta e conversa, essas coisas aparecem e isso é muito legal, né? O que vem. É fantástico. É o incômodo do texto, né? E o incômodo do texto ele é necessário para isso, para as discussões, para você poder fazer uma análise mais profunda do texto.
Por isso que eu acho que aquele texto que já está ali, início, meio, fim, tudo muito, seja num texto longo, num texto curto, isso não dá muita vantagem para o leitor, né? O leitor já recebeu tudo, está tudo pronto. E eu acho que a leitura é fundamental, né? Inclusive, para a gente escrever bem, a gente precisa ler muito, né? E a leitura que cutuca na gente, como eu já falei, é a melhor. Pelo menos para mim, é a melhor. Assim. E aí, o Interrompidos... Aliás, só um parênteses, eu falei aí do Clube do Conto da Reformatório. Não é propaganda, mas convido as pessoas lá, é muito legal, são muito legais as reuniões. A repercussão do Interrompidos, assim. Foi teu primeiro livro, então acho que naturalmente todo mundo fica um pouquinho inseguro, né? Como é que vai ser, como vai ser a recepção. E foi uma recepção muito legal, né? De todo mundo, tanto do público quanto no meio também, entre outros escritores, né? Como foi receber isso, assim? Você estava com expectativa, estava com medinho, ou foi tranquilo? Eu não tinha expectativa nenhuma e nem medo nenhum, porque eu não tinha noção nenhuma do mercado editorial na época, nada, absolutamente nada. A ignorância pode ser uma desgraça, mas ela pode ser uma bênção também, né? E como eu ignorava tudo, então foi tudo, assim, uma grande novidade. Pessoas chegando e críticas muito interessantes. Eu me lembro, se eu te contar, a primeira crítica do Interrompidos foi a coisa mais doida assim, do mundo. Eu lia, assim, muito louco. Eu gosto até hoje de ler as críticas do Sérgio Tavares. Né? Acho o Sérgio Tavares muito bom, crítico literário. E eu recebia por e-mail as críticas dele. E às vezes eu lia antes no e-mail do que no próprio site. Né? E quando você recebe, eu não sei se até hoje já está assim, eu não sei se está para receber para mim no e-mail, eu só vejo no site. Mas quando você recebia por e-mail as críticas, você não via o nome do livro primeiro. Você ia lendo a crítica, né? Eu tinha lançado Interrompidos, assim, sei lá, 2 semanas depois, uma semana depois, não sei. No domingo, fui almoçar fora com minha família e no carro eu recebi ali um e-mail de que tinha um texto novo, uma crítica de um texto novo. E eu gostava de ler até para comprar os livros, né? Comecei a ler pensando assim, nossa, que livro bom. E eram Interrompidos. Só no final que eu vi. Ele está, nossa, ele está fazendo uma crítica de Interrompidos. Que loucura! E foi muito engraçado, porque eu comecei assim, lendo, né, no carro, do lado do meu marido, ele dirigindo, eu do lado, eu pensando, uau, esse livro aqui é bom, eu vou querer comprar. Ele está falando de Interrompidos, nós rimos muito, eu, ele, meu filho, mas rimos muito no carro, porque foi surreal aquilo para mim, né? Então eu não esperava as coisas. E foram nascendo muitas amizades, né? Muita gente, muito retorno dos leitores, críticas positivas, o que foi muito bacana também, mas não tinha essa expectativa justamente pela minha ignorância no meio. Ale, você lembra do Mr. Magoo? Aquele desenho. Sim, dos olhinhos. Assim, que ele era cego, aí ele ia andando sem ver nada e escapou todos. Eu tô achando que você é o Mr. Magoo da literatura. Não. Só na época do Interrompido estava totalmente Mr. Magoo, não dizia nada. Porque a gente vai conhecendo, né? Vai vendo. Aquele ali que fez a crítica, que bacana, que legal. Porque eu falo assim... Você escreve um livro, né, sem ter muita noção, faz você ter muita noção e vai escapando de tudo, vai dando tudo certo. É o nosso Mr. Magoo. Então, depois de Interrompidos, veio o Velhos, e o Velhos nasceu de uma provocação do Marcelino, não é isso? Exato. Marcelino Freire? Eu tenho pronto já um outro projeto, que ainda nem nasceu, né? E eu estava conversando sobre esse projeto com o Marcelino, porque a gente ficou muito amigo depois da oficina, a gente está sempre conversando, ele é muito querido, é um mestre querido, admiro demais. Até nem falei, mas eu falei da rede de generosidade, olha eu já mudando aqui sua pergunta. Pode ir. Da Adriana, eu continuei escrevendo, veio a oficina do Marcelino, que eu fiz pela metade, e aí ali aqueles textos juntaram, e a Adriana veio ao Brasil, ela mora fora, e a gente se junta em turma quando ela vem, né, a turma aqui, essa primeira turma de 2015, e ela me falou, né, o pessoal falou que você continua escrevendo, que você fez uma parte da oficina do Marcelino, eu quero ver o que você escreveu. E eu passei para ela, e a Adriana, generosamente, ela é uma pessoa incrível, passou para o Carrascosa, que também é um escritor maravilhoso hoje, um amigo, que na época eu lia o Carrascosa, achava assim, né, uau! Ela passou para ele os textos, ele leu, gostou, e me mandou um e-mail perguntando se poderia enviar meus textos para uma editora. Eu fiquei enlouquecida. Eu li o e-mail, reli. Falei, uau, o Carrascosa me escreveu. Será que isso não é uma brincadeira de alguém comigo? Sabe aquela coisa sem acreditar? E ele enviou para Reformatório, e aí o Marcelo, depois de um tempo,
também me mandou um e-mail, já me propondo um contrato de edição do livro, e aquilo tudo me parecia muito surreal, e tudo isso nasceu numa rede de generosidade de pessoas que nunca tinham me visto. Marcelo nunca tinha me visto, Carlos Costa nunca tinha me visto, Marcelino tinha me visto 4 vezes, enquanto ele via as outras pessoas mais vezes. E a Adriana, sim, tinha feito a oficina com ela, mas não é incrível, nenhuma dessas pessoas precisava ter jogado adiante os textos, né, e tentado alguma coisa por mim, e eu estou grata até hoje por isso, muito bacana isso tudo que aconteceu. Mas voltando aí à sua pergunta, né, eu estava conversando com o Marcelino sobre esse projeto. Tá? No meio da conversa, num café, Marcelino vira para mim e fala: você deveria escrever sobre a velhice, porque você não dá desconto, não ameniza nos seus personagens, né? Você fala ali cruamente como cada um é, e quando você fala de um velho, né, você fala mesmo ali do que ele está vivendo como velho. Ele conhecia meus textos, né? Fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa, abri uma pasta, nomeei velhos, aí o título veio primeiro, Bruno, porque não podia ser outro. Já foi menos Mr. Magoo dessa vez. Foi total, aí já estava abrindo os olhos. E comecei a colocar ali textos que tivessem a ver com a velhice. E foi passando tempo, eu trabalhando nesse outro projeto. Num dia que eu me propus a sentar e dar uma parada geral nesse outro projeto, eu resolvi entrar na pasta velhos. Quando eu entrei na pasta velhos, eu falei: uau, tem muito texto aqui. E aí eu comecei a analisar a pasta velhos e não a outra. E acabou nascendo depois o Velhos. Nasceu no início da pandemia, nós tínhamos lançamento planejado, em Niterói, no Rio, São Paulo, assim, pensando já, e não pudemos fazer, tivemos que fazer online, foi tudo muito diferente, né, fazer um lançamento online naquela época. Hoje toda hora tem um lançamento online, a gente até perde o dia, o horário, tem que pedir desculpa para o amigo que vai ver depois, mas naquela época era uma coisa muito novidade, a gente precisou da ajuda do meu filho, porque a gente não sabia como fazer, a gente botou a propaganda para todo mundo que ia fazer, mas a gente não sabia como é que ia juntar. Olha só, uma coisa tão simples, né? Eu aqui no estado do Rio e o Marcelo, meu editor, né? Meu querido editor, lá em São Paulo, e a gente não sabia como ia fazer essa... Hoje é live, mas naquela época não, né? E aí meu filho: não, tem um programa, a gente dá um jeito. Tá? Foi tudo assim, sabe? Nasceu desse jeito. E eu escrevi antes da pandemia, mas na pandemia a gente viu muito bem, né, o tratamento aos velhos, às pessoas de mais idade. Então, até brincam comigo, podia ter um Velhos parte 2 depois da pandemia, né? Mas é assim, a realidade da velhice é uma realidade muito interessante. A gente tem cada vez mais velhos, gosto de falar velhos mesmo, eu não gosto de falar idosos, não. A gente tem cada vez mais velhos em torno da gente, mas muito atuantes na nossa vida. E eu acho que isso não pode ser ignorado, de modo algum. E eu acho que é muito ignorado. Existe uma valorização muito grande na juventude, quando você tem toda a força, todo o vigor, consegue fazer as coisas. Mas, poxa, você tem 80 anos, 90 anos, você ainda está fazendo suas coisas. Ainda está fazendo diferença no mundo. E existem velhinhos e velhinhas que fazem muita diferença no mundo. E eu acho que isso tem que ser colocado de uma maneira mais verdadeira mesmo, né, na literatura. E durante a pandemia, tu chegou a contrair o Covid, não foi? Sim, eu tenho uma asma muito severa, eu uso 3 bombinhas por dia, mas sou muito feliz, não tem problema nenhum, não. Eu uso as bombinhas, dá para usar, está ótimo. O que aconteceu? Eu levei um tombo na pandemia. Por ser pandemia, meio que não levei tão a sério, né? Eu deveria ter buscado logo, porque eu bati aqui as costas, uma escada, em casa mesmo. Fui enrolando. Quando fui tratar na pandemia, né, em 2020, tive que fazer fisioterapia. E acredito que nessas saídas para a fisioterapia, por mais cuidado que a gente tomasse, né, em 2020 não tinha vacina, não tinha, né, muito complicado. Eu acabei pegando, no 5º dia piorei muito, até o 5º dia estava tranquilo, mas no 5º dia piorei muito, fui para o hospital, fiquei no oxigênio, fiquei alguns dias da minha vida que pularam, assim, eu não vi acontecerem, terrível, muito, muito, muito forte mesmo. Inclusive, aconteceu uma coisa engraçada meses depois, eu vendo uma TV com meu marido, já depois, né, já no ano passado, e aí falaram alguma coisa do Maradona morreu. Eu falei: quando que o Maradona morreu? O Maradona não morreu. Aí ele falou: não, ele morreu quando você estava lá, né, completamente fora da realidade no hospital. Então teve isso, né, fiquei mal, sim. E era uma época muito terrível, né, final de 2020, final de novembro, início de dezembro de 2020, quando não tinha vacina, quando a transmissão estava em alta, assim, foi terrível. Passei meses com fisioterapia, mas é isso, graças a Deus estamos aí todos vacinados, e quantas vacinas tiver a gente vai tomando,
E é isso. Né? Foi um pesadelo, realmente. Foi. Então, agora abrindo espaço aqui para perguntas dos nossos apoiadores. Inclusive, se você que está ouvindo quiser apoiar o projeto, pode acessar o nosso link no Apoia-se. As perguntas aqui que eu recebi. Uma te perguntando justamente sobre o que você já falou um pouco das oficinas literárias, né? Porque existem muitas pessoas também que criticam, que dizem que as oficinas vão te colocar num molde, né? Vão te passar uma fórmula e todo mundo vai escrever da mesma maneira, essas coisas todas, né? E você já falou, adiantou aqui que tem uma visão muito positiva, né, das oficinas. Como é que elas foram para ti? Como é que você enxerga esse tipo de crítica e como funciona para ti as oficinas, os cursos e tudo? Olha, eu valorizo muito as oficinas literárias. Para mim fez toda a diferença. E eu acho que se você escolhe uma boa oficina com alguém que ministra bem a oficina, né, não é, tem que fazer uma boa escolha, tem isso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, que chocolate horrível, porque escolheu uma marca horrível de chocolate. E não vai ser um chocolate bom. A pessoa está querendo muito, né? Não faz sentido. Então, assim, quando se escolhe uma boa oficina, eu acho impossível isso de botar ali, fazer formatar a pessoa, fechar num quadradinho. Veja bem, na oficina que eu fiz com a Adriana, quem era mais para poesia ficou na poesia. Ninguém ali na minha turma, no caso, escrevia textos curtos. Por que eu escrevia? Porque ela conseguiu puxar aquilo que estava em mim. Então, assim, aquele que ministra uma oficina bem é aquele que puxa do seu aluno o que ele já vai ter para oferecer. Então, muito pelo contrário, eu indico sim, as oficinas, mas é isso, você tem que escolher o chocolate bom, senão você não vai gostar do chocolate. E ainda vai engordar, o que é terrível, né? E esse contato com escritores nas oficinas e também hoje em dia com as redes sociais, né? Ficou mais fácil você ter uma rede ali. Sim. Isso também ajuda, né? Isso também é importante. Eu acho a troca, né, muito, muito importante. Inclusive, por isso também gosto muito das oficinas. Eu acho que a gente chega numa oficina literária, isso de você ler o texto do seu amigo, ele lê o seu texto, todo mundo opinar, ter alguém ali que conduz, mas todo mundo colocando o que sente, né? O que você falou quando você leu o meu Heranças, você pensou na família e outros pensaram no velho, né? Isso enriquece, né? Faz a gente pensar, opa, tem muitas perspectivas aqui, como é que eu trabalho isso? Eu acho muito legal. Não tenho dificuldade de receber crítica, acho que faz a gente crescer. Nem posso não concordar, mas o outro pode fazer. E eu acho que numa oficina isso é que é legal. O texto da gente já não está pronto, ele não está. A gente precisa ouvir o outro. A gente cresce muito nisso, nesse ouvir do outro, né? Do que o outro viu, da visão do outro. Que eu acho que assim, aí já vem para meu lado arquiteta, né? É uma aula de perspectiva na faculdade, você aprende a desenhar em vários locais diferentes e você consegue ali trabalhar, você tem resultados muito diferenciados, isso que é bom. Você junta pessoas que pensam diferente, mas que todas amam o escrever, amam a literatura, isso vai dar bom, não tem jeito, é muito legal. Fora que você cria ali laços como eu criei até hoje, tanto na oficina da Adriana, quanto na oficina do Marcelino, e olha que fiz pela metade, mas a coisa continua e é muito legal isso. Eu acho que, pelo menos para mim, eu gosto dessa coisa dos leitores beta, de amigos, pessoas queridas que leem o que eu escrevo antes, me dão um retorno. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente pode ficar muito cego diante do que a gente escreve, achando que está incrível, está ao máximo, não está nada disso. Então, é legal a gente ter uns filtros, né, para poder analisar bem o que a gente está escrevendo. Também não acho bom fazer um texto e ele já nascer, sabe? Já soltar. Tem que deixar ele quieto um pouco, deixa ele ali. Depois de um tempo você visita ele de novo. A gente já tem muito mais facilidade de abandoná-lo por completo, fazer grandes modificações, ou entender que já está bom, se a gente se distanciar um pouco também. Outra pergunta que eu recebi, e essa eu tenho certeza que você ouve bastante, se você pretende se aventurar também por narrativas mais longas, né? Sempre. Sempre vem essa pergunta. Sempre, a pergunta é de sempre. Então, o que eu vou dizer? Eu não posso afirmar que eu vou sempre escrever contos, né? Pode ser que eu escreva, assim, narrativas que tenham continuidade, né? Uma novela, algo do tipo, mas sempre vão ser textos com concisão, textos curtos. Eu acho que eu, a ler, nunca vou escrever, assim, longamente, né? Mas pode, sim, ser uma narrativa diferenciada, isso sem dúvida. Mas eu acho que nunca vou deixar de tentar, ao máximo, claro que a gente falha, mas tentar ao máximo trabalhar cada palavra do texto e tentar fazer enxuto, porque eu gosto disso, eu gosto bastante disso. Mas sim, pode ser que um dia escreva narrativas mais
continuidade. E como é esse teu processo, né? Assim, já que você fala dessa coisa da concisão, né? Você escreve, depois você vai enxugando, ou você já tem a preocupação de ir escrevendo assim, bem minimalista, porque tem essa coisa da concisão no tamanho, né? Assim, o texto ser curto em si, mas mais que isso tem a coisa de ser minimalista, né? De cada frase, de cada palavra, ser bem cuidado ali, de não ter nenhum excesso, né? Como que você faz isso na prática? Eu acho que na prática eu já escrevo um pouco mais assim enxuto, isso já começa assim, mais enxuto, não tem como fazer diferente, não consigo fazer diferente, mas eu gosto de escrever e deixar. Muito difícil que esse texto já esteja pronto de cara, mesmo que ele seja um texto muito pequenino. Eu gosto de escrever e deixá-lo ali e depois voltar a ele. Gosto também de trabalhar com projetos diferentes ao mesmo tempo, que isso me ajuda eu gosto, nesse intervalo aí. Por exemplo, no momento, eu já, desde o ano passado, né, há um bom tempo já, eu escrevo as colunas quinzenais lá na revista Vício Velho, convido todo mundo aí a acessar, e tem lá a minha coluna, se chama Precisão lá. O que eu faço? Eu É um ótimo trabalho, tem tudo a ver, né? Eu trabalho, se numa semana eu estou trabalhando as coisas da coluna, eu deixo para isso. Na semana seguinte, eu volto a outro projeto que eu esteja fazendo para a futura publicação, se for o caso dele nascer, né? Então, eu gosto de intercalar entre uma semana e outra. Eu gosto disso. Acho que isso... Na semana 1, eu estou trabalhando o projeto A. Na semana 2, eu estou trabalhando o projeto B. Quando eu estou na semana 3 e volto ao projeto A, eu já me desliguei um pouco dele. Então, eu posso cortar, abandonar, mudar. Eu não tenho aquele apego, né? Porque o escritor fica com esse amor ao texto ali, né? Eu tenho que ter uns momentos de amor e ódio completo. Não quero ver aquilo na minha frente. Demorar para voltar nele. Eu acho que isso ajuda também a trabalhar essa coisa da concisão. E já que você está falando dos projetos, quais são os teus próximos? Tem alguma coisa já perto de estar pronta? Está trabalhando? Como Eu tenho uma coisa pronta, que é de textos curtos, assim, muito parecido com Interrompidos na Forma, né? Ele tem fotos e tem textos, não tem nada a ver com o tema, mas são fotos e textos. Esse está pronto, mas não sei quando nasce. Tá? Eu escrevo sempre textos que eu vou separando para a coluna, que eu vou deixando para trabalhar, para escolher qual vai ser, enfim. Esse é um outro projeto, vamos dizer assim, né, que eu estou trabalhando. E escrevi na pandemia um infanto-juvenil de textos. Que legal. Mas também não sei se nasce, estou pensando, vamos ver. Foi um trabalho diferente para ver o que saía. E tem um outro projeto que está aí também, eu estou no início dele, trabalhando, ainda engatinhando, vamos dizer assim. E eu vou, vamos dizer assim, pulando as semanas, cada semana com um deles, né? E vou trabalhando assim um mês. E vamos ver o que vem, né? Quem sabe no ano que vem alguma coisa, vamos ver. Você faz muita coisa ali. Eu gosto. Acho que é bom. A vida é curta, né? A gente não precisa ser ansioso, mas agitado eu já nasci agitado, então não tem como escapar. Ansiedade demais não é bom, não. Mas a agitação eu não abro mão, não. Eu gosto. Verdade. Então, Ale, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a você muito, muito. Gostei muito do papo. Obrigado. Que podcast tem a vida longa, a gente precisa de podcasts de literatura, para que a gente possa estar discutindo a literatura, aprendendo mais ou entendendo mais o que o outro pensa. E é muito legal, muito louvável esse seu empenho, esse seu trabalho. Caia dentro e vamos fazer esse podcast aí alcançar muita gente. Muito obrigado. E as portas estão sempre abertas. Okay. Quando você quiser voltar. Já quero, vamos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo. Um beijinho para você.